Boa noite, queridos. Que bom que estamos reunidos mais uma vez. Hoje é quinta-feira, dia do nosso culto no lar, mas hoje a gente tem um encontro especial. É o primeiro encontro, a primeira edição do EPA Jovem. Nós já temos o EPA Já, que é o encontro de apoio a pais de juniores e adolescentes. E agora a gente está começando também esse programa, esse encontro, esse projeto com os pais dos jovens. Não é apenas para os pais, mas também para os próprios jovens. Então é um encontro de pais de jovens e a gente quer que seja um tempo abençoador para cada um de vocês. O modelo é o mesmo, nós vamos ter uma palestra por uma psicóloga convidada e depois teremos um bate-papo, depois a Vanessa vai nos apresentar e vai conduzir esse momento também. Logo depois, então, desse tempo de palestra gravado, nós teremos um bate-papo ao vivo, onde você vai poder tirar as suas dúvidas. E nesse momento nós vamos começar agradecendo a Deus, pedindo a misericórdia do Senhor e agradecendo pelas bênçãos dele sobre nossas vidas. Na última semana, a irmã Marlene fez aniversário. Querida, parabéns. Eu conversei com ela, eu acho que um dia depois e esqueci completamente de falar do aniversário. Mais uma vez, um grande abraço e os parabéns. Depois eu me redimi. Mas também hoje está celebrando o irmão Anísio. Papai aí orgulhoso. No próximo sábado, dia 11, vai estar levando sua filha ao altar. Vai ser um tempo especial. Que Deus o abençoe e continue cuidando de você e da sua família também. Outros irmãos que não têm congregado tão próximos de nós, Gabriela, Karen também fizeram aniversário, não a Karen que está conosco, mas a Karen Brito. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe suas vidas também. A gente vai orar agradecendo a Deus e pedindo também a misericórdia, a graça do Senhor sobre sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo especial que nos reunimos, nos encontramos como tua igreja. Que o Senhor possa nos abençoar, falar o nosso coração, usar a tua serva que vai ministrar, Senhor, sobre os desafios das nossas famílias e dos jovens nesse tempo de pandemia. Que a gente possa aprender algo que possa nos edificar, Senhor Deus. Usa o teu Santo Espírito para falar ao nosso coração também. Nós te agradecemos pela vida da irmã Marlene e do Anísio, Senhor, que celebraram mais um ano de vida, o Anísio que hoje celebra, que o Senhor possa abençoá-lo, cuidar dele, possa abençoar a irmã Marlene, fortalecendo-a no zelo, no cuidado com o nosso querido diácono Josene, Senhor Deus, nesse tempo tão desafiador para a sua saúde. Abençoa cada família, abençoa a saúde de cada um de nós, protege-nos. Nós pedimos a tua misericórdia pelos que estão enfermos, enfrentando a Covid, enfrentando, Senhor, um tratamento de câncer, Senhor Deus. Alguns dos nossos irmãos têm lutado, pedimos a tua misericórdia por eles, que a tua cura venha sobre eles, Senhor. Renova a esperança de cada um, a força, Senhor, a fé, para que possam continuar confiando e ajuda-nos, Senhor. Atrai-nos, Senhor, a um tempo diário contigo de devoção, de reflexão e de intercessão. Mais uma vez nos unimos em nome de Jesus para pedir por esses irmãos e para te oferecer um culto agradável, Senhor. É a nossa intenção nesta noite também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós teremos um tempo de louvor agora, um cântico. A irmã Nara vai nos ajudar nesse momento, que você possa adorar a Deus também através desse louvor. Não importa quem você é, não importa quem você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se a escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com
Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros aquilo que Ele te deixa. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra viver no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que está a revelar. Não despreze sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário carregou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Pra você. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. É com muita alegria que eu estou aqui para apresentar a palestrante dessa noite no nosso EPA Jovem, a psicóloga Luana Alves. Luana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você conosco. A Luana, ela é membro na Igreja Batista Emanuel em Alagoinhas, ela é baiana, minha gente, ó, gente boa, viu? Ela é psicóloga clínica, né, com formação em sofrimentos extremos, e ela estará falando conosco na temática que também foi escolhida pelos jovens, e que esse tempo seja um tempo edificante na sua vida, possa ser um tempo abençoador na sua vida, na vida da sua família. E lembrando que logo depois da palestra nós teremos um encontro no Zoom. Então Deus te abençoe, Luana, muito obrigada pela sua disponibilidade em nos servir e que o Senhor continue conduzindo os seus passos. Irmãos, Deus abençoe nesse tempo que nós vamos ter agora. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Luana Alves, sou psicóloga clínica, resido aqui no município de Alagoinhas, no interior da Bahia, fica próximo à nossa capital, Salvador. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, mesmo que dessa maneira, né, distanciada, nessa câmerazinha aí, nos intermediando. Gostaria muito de estar vendo vocês de pertinho, seus sorrisos, mas não é possível ainda e eu agradeço ricamente por essa oportunidade, tá bom? Eu sou psicóloga clínica, atuo na área clínica, tenho um consultório particular aqui na cidade. Esse espaço que eu estou gravando o vídeo é do meu consultório, um local simples, mas aconchegante. Atuo também em empresas, sou palestrante, também atuo no projeto de orientação profissional que eu tenho com mais de 2 parceiras e sócias, o projeto Alfa, de orientação profissional aqui no município, e a gente ajuda jovens e adolescentes a decidirem a sua carreira profissional. Também tem um projeto de mulheres em um bairro periférico populoso aqui da cidade. O nome do bairro é Projeto Renovação. E a gente dá esse suporte, leva esse bem-estar físico e mental a essas mulheres. Aulas de dança e também rodas de conversa com eu e outra parceira minha, também psicóloga. Enfim, né, eu gosto muito de atuar no meio social, também atendo voluntariamente
e dizer mais uma vez que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Já que o tema é família, eu vou falar um pouquinho da minha, não é verdade? Eu sou a caçulinha, né? Eu resido com minha mãe e meu padrasto. E tenho 2 irmãos, parte de mãe, que são os irmãos mais próximos, que eu tenho mais proximidade, mais intimidade. O meu pai, a parte do meu pai, eu tenho mais 4 irmãos, moram em outros municípios e a gente não tem tanta proximidade. E aí esses 2 irmãos, um mora aqui em Alagoinhas, por parte de mãe, ele é administrador e tem uma empresa de comunicação visual. E a minha irmã mais velha mora em Salvador, é geóloga e professora na UFBA. Amo muito a minha família. Tenho também 2 sobrinhos, um de 16 anos e um de 5 anos. O de 16 anos é Bruno Henrique e o de 5 anos, Lucas Samuel. Amo muito minha família, já tivemos conflitos, mas graças a Deus, hoje tá tudo bem. Meu pai também reside em Salvador, ele é separado de minha mãe há muitos anos, mas depois de um tempo, a gente hoje tem uma boa relação. E eu gostaria de dividir isso com vocês, né? Me deu vontade agora. Não estava planejado, mas eu vou falar. A gente sabe que o tema é relações familiares, o que a pandemia revelou, o que a pandemia nos trouxe de mudança, de reflexão. E eu gostaria de trazer a reflexão para que a gente pense no contexto familiar o poder do perdão, a necessidade do perdão. Por que eu faço questão de falar desse tema? Porque eu vivi isso com meu pai, sabe? Por ele ter se separado da minha mãe e eu era muito jovem, era muito piquitica. Se eu não me engano, eu tinha uns 3 anos de idade. Então eu fui crescendo com a ausência dele, ele vinha de vez em quando, ele aparecia nas férias escolares, eu ia visitá-lo, a gente se via, ele vinha pra cá, mas a gente não tinha aquela proximidade e chegou um período que a gente realmente se afastou muito. E foi muito difícil pra mim, isso impactou profundamente nas minhas relações, nas minhas escolhas dos meus pares afetivos, profundamente, né? Aquela figura paterna e masculina que eu não tive, eu queria que fosse substituída, que fosse nutrida por o meu parceiro. Então, tudo aquilo que eu esperava do meu pai, eu queria ter através desse relacionamento. E eu não fiz boas escolhas, infelizmente, e tive também muitos problemas emocionais devido a essa relação não muito saudável entre a gente. Então, quando foi um belo dia, claro que não foi um dia, né, gente? Não é do dia pro outro, nada é do dia pro outro, tudo é um processo. E esse processo de desejo, de perdoar, de necessidade, eu fui sentindo. E eu estava na faculdade, eu fazia psicologia aqui em Alagoinhas, em uma faculdade particular. E ao decorrer do tempo que eu fui estudando, que eu fui me aprofundando nesse mundo chamado psicologia, que é um mundo fantástico. Não é um mundo de Bob, mas é um mundo fantástico, é um mundo maravilhoso, é uma ciência linda. Eu fui sendo confrontada, sabe? Eu fui sendo tocada e eu fui vendo a importância e a necessidade de liberar perdão pro meu pai, de a gente se reaproximar de alguma maneira. E aí eu tive essa atitude. Em um determinado semestre da minha faculdade, eu pensei, não, chegou a hora de eu tomar essa coragem e procurar ele. E como ele mora em Salvador, e como eu já disse, eu moro em Alagoinhas, interior, mas só são 2 horinhas de carro e de ônibus até lá. Então, falei, nossa, eu tenho familiares lá, como eu falei pra vocês. A minha irmã mora lá, na época ela não morava, mas a minha irmã hoje mora lá, tenho também uma tia que mora lá, então eu ia ficar na casa dela, que a casa dela era pertinho da casa dele, e aí fui lá. Fiz surpresa, ele não esperava, e eu o surpreendi. Olá, tudo bom? Sou eu, sua filha, que tem um tempo que a gente não se vê nem se fala. Quero dizer que eu te perdoo, quero também pedir perdão por qualquer coisa, enfim. Esse laço foi refeito e essa relação foi fortalecida. Hoje a gente sempre se fala, não está se vendo ultimamente por conta da pandemia, mas a gente sempre se fala e essa relação foi reconstruída, tá? Nada, gente, nada é o fim, nunca é o fim, nada está perdido. Então o perdão é sempre a melhor escolha, o amor é sempre a melhor escolha. Enfim, falei, né? Não estava programado, mas até para ser algo mais pessoal e mais íntimo, gente. Eu gosto muito de trazer reflexões acerca da minha vida, do que eu vivi, porque nos aproxima mais quando eu trago também relatos pessoais. E vocês veem também que eu sou de carne e osso, né? De psicólogo também a gente
psicólogo também enfrenta muitos conflitos. A diferença é que quando a gente já está atuando, quando a gente já se formou, a gente consegue identificar mais rápido quando algo não está bem. O radarzinho já pisca. A diferença é essa, mas a gente também sofre e se estressa e tem os conflitos também que outras pessoas têm. Combinado? Então, voltando ao nosso tema, eu quero trazer aqui o conceito de família, primeiramente, né? A família vem da palavra famulus, que em latim, foi criado lá em latim, na Roma Antiga, que significa escravo doméstico. Ô, gente, ao pé da letra, negativo esse nome não, né? Gente, aqui na Bahia a gente fala negativo, que não é bonito, né? Feio, só traduzindo as gírias baianas. Mas por quê? Porque naquela época eles tinham uma autoridade superior e as casas, os lares, os membros dessa família tinham que servir ao mesmo senhor, né? Então, escravo doméstico, ou seja, eram vários escravos naquele mesmo lar, naquele mesmo ambiente. Mas a gente entende que a família não deve de maneira alguma ser local de prisão, local de escravidão, mas aquele local de liberdade. Eu ainda vou falar sobre isso com vocês hoje. Combinado? Que legal, gostaram de me conhecer? Espero que sim, eu espero que sim. Meus queridos, é o seguinte, a gente precisa entender que nenhuma família é perfeita, tá? Nenhuma. Mas uma família saudável. Luana, a gente tá falando de família, né? Vamos trazer o que a pandemia remexeu, digamos assim. Mas o que é, assim, família? O que é uma família saudável? Que às vezes a gente ouve muito, principalmente, né, nas mídias, nos meios de comunicação, porque família tóxica, né, relacionamento tóxico, família disfuncional. Mas o que é família saudável, gente? Família saudável não é família perfeita, porque isso não existe. Mas família saudável é aquela família que gerencia os seus conflitos sem agressões, sabe? Aceita o outro, entende o outro e respeita as diferenças. Basicamente isso, por isso que até a gente brinca, né, que família não é só aquela consanguínea, mas também aquela que a gente faz, aquela que a gente cria com os nossos familiares, até com aquele vizinho que tanto tempo que tá na nossa vida, que virou nossa família, né? O bichinho de estimação, o pet, que pode também fazer parte da nossa família. Isso nos traz felicidade, isso nos traz bem-estar. E aí eu quero trazer aqui para vocês o conceito de família. O conceito de família é um conjunto de relações caracterizadas por influência recíproca, direta, intensa e duradoura entre os membros. A gente precisa entender que a matriz da nossa identidade pessoal e social vai sendo formada a partir da família. Então, a família é o primeiro espaço social que a gente tem quando a gente sai da barriguinha da mamãe, né? Tudo novo, a primeira pessoa que a gente vê, a nossa mãe, nosso pai, e se tiver irmãos, e todo esse conjunto de pessoas vai sendo a base da nossa vida, né? Então, a família é a base da nossa maturidade emocional. É com ela que a gente vai formando essa maturidade. Por isso que é tão importante falar de família, saber lidar com os membros da nossa família, porque não é fácil, principalmente, né, já seria outra palestra, já seria outro bate-papo, principalmente a função dos pais ou dos cuidadores ou dos responsáveis com as crianças, né? A família tem uma grande responsabilidade com essas crianças. Então, gente, é através da família que a gente atinge essa maturidade emocional. E eu queria trazer também que é com as relações familiares saudáveis que a gente vai dar à criança proteção, amor, e ela vai se tornar um adulto independente e seguro. A gente falou proteção e amor, né? Não falamos nada de maneira excessiva, sem disciplina, sem limites, mas é necessário sim o limite. A disciplina também é uma forma de amar. Dizer não, você também vai estar amando o seu filho. Então, as relações familiares saudáveis é isso. É eu respeitar, entendendo que minha família não é perfeita. Toda família tem seus B.O., como a gente brinca. Toda família tem seus problemas. Mas a gente precisa estar disposto a mudar, a melhorar, a fazer a diferença na vida dessas pessoas. Na verdade, uns dos outros. Ter um bom relacionamento familiar, gente, fortalece os laços afetivos e aumenta a nossa autoestima. Então, aprenda mais a elogiar um ao outro. Eu vou falar ainda sobre isso hoje, mas essas boas relações familiares nos acrescenta e não nos diminui, e não nos desvaloriza.
mas elas também podem ser conflituosas, também podem ser disfuncionais. Se elas já tinham essas características antes da pandemia, que elas podiam ter seus conflitos, o que é natural, né? Onde tem duas pessoas já pode se iniciar um conflito, porque realmente a relação humana não é uma relação simples, mas elas podem ser conflituosas sim e disfuncionais. Então, se antes da pandemia já era assim, imagine agora que tudo se intensificou, a imposição do isolamento social, a convivência ficou mais intensa e assim também os problemas, o isolamento, a pandemia colocou uma lupa e aí deu um certo aumento nos nossos problemas e conflitos que já existiam. Algumas coisinhas que estavam embaixo do tapete começaram a sair, né, debaixo dele e ser expostos, e isso não é negativo. A gente precisa resolver os conflitos, a gente precisa melhorar as nossas relações. Então eu acredito que antes de tudo a pandemia trouxe isso, trouxe uma lupa, né, um entendimento que antes que a gente não estava vendo, a gente está vendo agora. Claro que quem se permitiu a isso, né? Muita gente não se permitiu essa mudança de olhar, essa transformação. Então ela trouxe uma lupa de muita coisa ali, já que aquelas pessoas estão convivendo mais juntos, os problemas vão ficar mais visíveis. Então aí é que eu preciso gerenciar a minha inteligência emocional, gerenciar o meu emocional. E se eu já tinha um repertório de comportamentos, de conflitos que a gente já tinha conseguido resolver, que a gente já tinha conseguido vencer, isso fica mais fácil. Mas se era uma família que mal se comunicava, que mal se aceitava e se respeitava, na pandemia isso ficou mais intenso e mais forte ainda. E aí exige mais esforço e mais dedicação de cada um para lidar com essa situação. Entenderam? Então, gente, a gente precisa compreender que é complicado. Está sendo complicado para todo mundo, não está sendo fácil. Então, quando a gente pensa assim, os casais principalmente, né? Quando a gente conversa muito com os casais, a gente vê alguns que já estão em tempo de enlouquecer com o outro que vivia mais trabalhando fora de casa, agora está ficando boa parte do tempo em casa. Agora nem tanto, porque algumas coisas já foram flexibilizadas. Mas antes, quando o isolamento estava mais intenso, a gente via muito isso. Então, o que eu tenho para dizer para os casais? Os casais precisam ser mais flexíveis, precisam alimentar a intimidade. E, gente, quando eu digo de intimidade, eu não quero falar do quesito sexual, tá? De estar ali, né, felizes na sua prática sexual. Não, eu estou querendo falar de diálogo, tá bom? Quando a gente tem um diálogo, quando a gente tem a habilidade de resolver problemas, quando a gente tem abertura para falar de tudo com o nosso parceiro, e a gente tem um termo aqui, né, que é time out. Ou seja, quando eu percebo que as coisas estão esquentando, se a gente continuar conversando, a gente vai acabar brigando, desrespeitando, falando o que não quer falar o outro, interrompe. Vamos parar para que não vá parar a agressão, certo? Então, esse é o momento do casal colocar em prática a flexibilidade, a intimidade, não somente no ato sexual, mas principalmente na comunicação, uma comunicação clara, direta, empática e respeitosa. Também, gente, encontrar novas formas de se relacionar, na verdade, fontes de satisfação em si, fonte de satisfação no outro, fonte de satisfação na relação. E com as crianças e pais e filhos, Luana, o babado tá forte, né? Porque a gente sabe que as crianças agora, muitas pesquisas afirmam que os jovens e adolescentes e crianças estão ficando mais irritados, estão tendo dificuldade de concentração, estão tendo maior dependência dos seus pais ou dos seus cuidadores, né? Por medo de toda essa incerteza que a gente tem vivido. E também uma mudança drástica, tanto na alimentação quanto no sono. Então, isso vai trazer muita irritabilidade para esses jovens. E aí, né, é somado ao estresse dos adultos, que os adultos estão estressados com tudo isso que a gente tem vivido. E aí, quando junta isso, pode dar até uma bomba atômica, né? O estresse dos adultos e dos pais, mas a irritabilidade dos filhos. Por isso que é preciso muita sabedoria para que a gente acabe não entrando em conflitos. E aí, algumas dicas que eu vou dar para vocês hoje, combinado? E aí, gente, eu gostaria de trazer aqui uns dados importantes que eu achei
em algumas pesquisas. Eu acho muito relevante a gente falar também de números, para que a gente possa visualizar, né, essa realidade representada também em números. E aí, essa família, como é, Luana, essa família pré e pós-pandemia? Não está sendo fácil, na verdade, essa família pré e pós-pandemia não está sendo fácil, mas é um momento propício para a gente fazer uma avaliação geral, para a gente avaliar como está a nossa comunicação, como está a nossa interação e como está a nossa troca de afeto. Então, o impacto da pandemia, gente, ela vai além de conviver mais tempo juntos. A gente sabe que tem outras coisas envolvidas aí. É a família se desdobrando para se reorganizar financeiramente. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas, as suas rendas tiveram uma diminuição muito drástica. Outras pessoas estão enfrentando familiares ou enfrentaram familiares internados, enfrentaram também o luto, porque o luto não é uma situação, uma fase simples, nem rápida, nem fácil de lidar, é complexo. Então, tudo isso traz uma avalanche de emoções e pensamentos desastrosos nos indivíduos. E, em consequência, na família, porque a família é feita de membros, de pessoas, de indivíduos. Então, cada um ali vivendo o seu conflito, a gente sabe que não é fácil, ainda mais nessa realidade que a gente tem vivido, tá? Então, eu quero trazer aqui duas questões, duas pesquisas muito interessantes que eu achei e eu gostaria de compartilhar com vocês. Na pesquisa da Poder Data, divulgada em maio deste ano, revelou que 31% dos brasileiros avaliaram que a relação com a família e os amigos piorou desde o início da pandemia. A pesquisa foi realizada, gente, de 10 a 12 de maio deste ano. E 41% da população, a relação familiar e de amizade não mudou. Para eles, continuou a mesma coisa. Os que dizem ter melhorado foi 26%. Então, foram 2.500 entrevistas nas 27 unidades da federação. E aí, gente, o maior percentual que afirmou que piorou a relação nessa pandemia foram as mulheres. E a região que mais afirmou que melhorou as relações foi a região norte, tá bom? Então, isso daqui, gente, é um boom na nossa mente, não é verdade? O que eu falei da lupa, a pandemia ela trouxe essa lupa, tá? Até um filtro para a gente ver e para a gente avaliar como é que está o nosso comportamento, como é que está a nossa comunicação, a nossa interação, a nossa troca de afeto. Então, muita gente aqui, 31% dos brasileiros afirmaram que piorou a relação. E aí, claro, pode ter N questões, N justificativas, mas certamente pode ter sido devido ao descontrole emocional e a esse desequilíbrio emocional que a gente tem vivido nesse tempo difícil. Outra pesquisa legal que eu quero trazer para vocês é uma pesquisa da Fiocruz, feita no ano passado, afirmando que 29,2% dos participantes relataram piora no estado de saúde. Dentre os participantes com diagnóstico de depressão, 46,6% disseram ter sentido piora no seu quadro. Então, as pessoas que já sofriam de depressão, quase 50% afirmaram ter piorado os seus sintomas. 40,4% dos participantes sentiram-se deprimidos e 52,7% ansiosos, muitas vezes ou sempre, durante a pandemia. Então, esses sintomas, gente, são mais prevalentes entre as mulheres, especialmente aquelas entre 18 e 39 anos. Por que isso acontece? Gente, cerca de 35 milhões de lares são chefiados por mulheres no Brasil. Então, é muita mulher à frente das famílias, muitas mulheres sobrecarregadas. Então, que ficam lá driblando, sabe? Tem uma historinha, como se fosse uma dramatizaçãozinha, né? Uma história de a mulher polvo, que é aquela mulher com vários braços. Só que ninguém tem vários braços, gente, só o povo mesmo. A gente não tem não, a gente é ser humano, a gente é de carne e osso. Então, maridão, filhote que estão aí me assistindo, cuidem das mulheres da sua vida, da sua casa, da sua vizinha, da sua família. Sempre esteja atento, oferecendo apoio, suporte. Tem umas mulheres que elas se acostumaram tanto a se virar sozinha, que elas se acostumaram tanto a não receber ajuda, que quando elas recebem, elas até são um pouco orgulhosas, sabia? Tem medo ou elas são orgulhosas, ou elas têm medo de incomodar, acham que estão incomodando, porque a vida inteira elas tiveram que se virar sozinhas.
Então, se você oferecer ajuda e essa mulher tiver uma dificuldade de aceitar, insista, mas ajude essa mulher, pois muitas delas estão sobrecarregadas. Então, a maioria das mulheres, elas são acometidas por adoecimento psíquico. O número de mulheres é muito maior. Eu estou na clínica há um tempo e eu atendo muito mais mulheres. Claro que tem também outra visão da questão, que os homens, infelizmente, são mais resistentes em buscar ajuda. Tanto ajuda psicológica, no quesito mental, como também na física, não é? Então, homens que estão me ouvindo, entendam que saúde mental é imprescindível. É o que eu sempre digo, sem saúde mental não há saúde integral. Eu posso estar muito bem fisicamente, mas se eu sou acometida por uma depressão, por um transtorno de personalidade, por um transtorno de humor, pelo transtorno de ansiedade, eu começo a ter sintomas físicos, demonstrando que algo na minha mente não está bem. Então, meu corpo pode estar perfeito, mas quem comanda tudo é a minha mente. É só a gente pensar na gravidez psicológica, o quanto que ela traz sintomas físicos à mulher. A mulher interrompe seu ciclo de menstruação, a barriga dela cresce, ela sente o bebê mexer, não é verdade? Então, nossa mente tem muito poder. Então, por que a gente não cuida melhor dela? E aí eu acredito que o que a pandemia também nos revelou é essa maior atenção à nossa saúde mental, à nossa saúde emocional. Se antes já era importante, agora mais do que nunca. Eu recebo muitas pessoas que vêm me procurar e falam: Luana, eu tô pra surtar, minha filha, me ajude. Essa pandemia tá sendo muito difícil para mim, tá desencadeando muitos sintomas físicos e característicos da ansiedade. Então eu recebo muitos pacientes com esse quadro, e aí a gente faz uma readequação de rotina, a gente faz, se preciso for, encaminhamento ao psiquiatra, e a gente aos pouquinhos, durante o processo, começamos a ver essa melhora. Então é possível melhorar, nada está perdido, como eu já disse, ok? Então homens, sejam esse apoio, esse suporte às mulheres da vida de vocês. Então, gente, preocupações excessivas, o home office, né, que agora a gente tá tendo mais ele, tá colocando mais em prática, e é uma coisa que vai ficar, viu? Certamente vai ficar. Esse home office, a gente precisa ver um local, né? Preparar o local, organizar, tá pelo menos sempre se esforçando para esse local tá organizado, limpo pra gente trabalhar. E não é fácil uma mulher dar conta de casa, de filho e ainda trabalhar também nessa perspectiva do home office, não é mesmo? Então, gente, são muitos pratos para a gente equilibrar, é um malabarismo que as mulheres precisam fazer. Então, vamos ajudar umas às outras, não somente os homens, mas também umas às outras, aquelas que, obviamente, têm disponibilidade para isso. Então, é nesse momento, gente, que eu trouxe esses números alarmantes para vocês, é que a gente precisa ver a melhor maneira e a melhor solução para que o coletivo, a nossa família, fique bem. A nossa família fique no equilíbrio emocional. Claro, gente, na medida do possível. É como eu sempre brinco. Se uma pessoa chega pra mim e diz que essa pandemia, que ela tá ótima nessa pandemia, que ela nunca, em momento nenhum, desde o início da pandemia, não sentiu nada, nem passou por nenhuma crise emocional, eu tenho minhas desconfianças, viu? Porque esse avalanche de emoções que a gente tem passado e essa montanha-russa que a gente tem vivido, não é só as pessoas que sofrem, que têm algum sofrimento psíquico, não. As pessoas também, sem sofrimento psíquico, estão sofrendo com tudo isso, não é verdade? Então vamos ficar atentos. E aí a gente tem que colocar em prática o esforço mútuo e a resiliência para que o desgaste não seja maior do que está sendo. Beleza? E aí eu anotei aqui o sentimento de conexão, de coesão e de compromisso com essa relação familiar. Então tudo isso está sendo abalado pela pandemia. E o que eu estou fazendo? O que cabe a mim e eu estou fazendo para mudar e para resgatar? Ou se não for para resgatar, para fortalecer mais essa coesão, essa conexão e esse compromisso com a minha família. Então tudo isso são fatores estressores para a família e que a gente precisa entender que nós estamos vulneráveis, nós estamos mais vulneráveis emocionalmente ultimamente. Então se isso foi intensificado, se lá fora, né, as coisas que estão acontecendo, que não está no nosso controle, essas mudanças, essas incertezas que a gente está vivendo referente
a saúde pública, a pandemia, a gente tem que colocar em prática ou tentar fazer algo que está em nossas mãos, que está ao nosso alcance, não é verdade? E aí, gente, eu fiz uma brincadeirinha, né, para falar um pouco do nosso tema, que é um acróstico, né? Acredito que vocês já ouviram falar do acróstico. A gente pega cada letra de uma palavra e forma outras palavras ou forma frases também. E aí, claro, a gente vai usar a palavra família, não é verdade? Já que a gente está falando de relações familiares. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo, beleza? Cada letra aí eu vou ficar aqui atenta para ouvir vocês falarem a letra, só que não, né? A primeira letra é F, isso mesmo, como vocês falaram aí. F de flexibilidade. A pandemia, ela tem revelado qual o nível de flexibilidade que a gente tem, qual o nível de comunicação clara, qual o nível de diálogo respeitoso que a gente tem, né? De cooperação, de validação da opinião do outro, de tolerância, qual o nível de flexibilidade que eu tenho verdadeiramente colocado em prática. Então, essa pandemia trouxe uma lupa referente a isso. Se eu não sou uma pessoa flexível, se eu sou aquela pessoa, não, comigo é 880. Gente, entre 8 e 80 tem tantas outras possibilidades, tem inúmeras possibilidades. Então, se abra ao novo, se abra essas possibilidades. E aí eu quero dizer para vocês, um novo que eu me abri, e não é que funcionou, não é que deu certo. Eu era muito resistente, gente, ao atendimento online. E o atendimento online já está, né, autorizado legalmente pela minha profissão, pelo Conselho Federal de Psicologia, se eu não me engano, salvo engano, desde 2013 ou 2014. Mas eu não, gente, uma coisa, né, não, que eu prefiro olho no olho, ao vivo, sentir a energia da pessoa, né, uma pessoa que tá lá passando por um processo doloroso, eu abraçar ela, eu dar aquele acolhimento. Então eu era muito resistente a isso. Aí a pandemia chegou, o que foi que fez? Mudou tudo, né? Falou assim, não, Luana, agora você vai precisar se abrir ao atendimento online, que mal tem. Experimente. E aí, com o meu terapeuta, né, gente, que psicólogo também faz terapia, claro, o meu terapeuta já tinha um histórico nesse ramo, e eu pedi algumas orientações a ele. Olha, eu tô pensando em começar a atender online, já que a gente tá impossibilitado de atender presencialmente. O que é que você me indica? E ele me deu várias sugestões, me ajudou muito e eu me permiti. Gente, eu amei, estou amando. Se eu pudesse agora, eu só atendi online, porque é um conforto. Você está na sua casa, você não tem custo com transporte, né? Com transporte, com alimentação, que às vezes a gente fica na rua e precisa almoçar na rua mesmo, no comércio, onde quer que a gente esteja. E aí a gente só se arruma daqui pra cima, né? Daqui pra baixo a gente fica de pijama, de pantufa. Claro que há exceções, né? Então, mas eu me abri a isso. Quando eu atendi online, eu super amei, super me apaixonei. Atendo alguns adolescentes, já tô atendendo em Brasília, em Salvador, em um interior aqui também, Cardeal da Silva, que é próximo da cidade. Então, assim, tem também pessoas aqui de Alagoinhas que eu atendo online, e aí eu atendo adolescentes e jovens, eles me mandam um beijo, fazem coração. Então, aquele vínculo afetivo, aquele vínculo profissional no setting terapêutico que eu tinha tanto receio, super funciona, super tá dando certo no online. Então, essa flexibilidade, abra-se mais um novo. Então, se você não era uma pessoa flexível, a pandemia trouxe isso. É preciso aí ser flexível. Vamos aí cooperar com a comunicação, vamos aí ter diálogo, ter respeito, ter tolerância, validar a opinião do outro. Então, a pandemia veio aí para nos mostrar muitas coisas, para nos revelar também muitos conflitos que estavam ali escondidinhos, no secreto, mas tudo que a gente esconde muito, viu, gente? Tudo que a gente evita falar é o mais urgente de a gente resolver. Então vamos encarar e vamos resolver, beleza? A gente falou do F, e aí a segunda letra é o quê? Isso mesmo, A de amor. Aquela musiquinha de Xuxa, A de amor. Essa pandemia revelou que a família precisa ser nossa base. E a nossa fonte de amor, nossa fonte de inspiração. Sempre é a Luana? Infelizmente não. Mas é ela que nos traz esse amor. A base é ela.
Então, esse amor a gente tem demonstrado em ações. E aí uma coisa que a pandemia trouxe, que eu acho, é que o amor deixou de ser tanto declarações, sabe, virtuais. Dia das Mães eu vou lá e coloco uma homenagem pra minha mãe no Face, bem linda, com palavras lindas, mas na prática não é bem assim, né? Na prática eu deixo ela um pouco sobrecarregada, eu não ajudo ela, eu não respeito ela, eu não honro ela como eu deveria honrar. Então eu acredito que a pandemia trouxe para as relações familiares essa necessidade de ver o amor não somente como um sentimento que eu vou lá e me declaro em datas especiais, mas eu viver um dia de cada vez, entendendo a finitude desse dia. Porque o que a pandemia nos trouxe também, gente, é que a gente não sabe do amanhã, na verdade? Isso era uma verdade tão verdade, mas parece que precisou vir um vírus para parar todo mundo para a gente perceber isso. Então o amor, ele é demonstrado em ações. Então, quando você ajuda sua mãe ou sua esposa, ou vice-versa, né? Ajuda os seus pares, os seus familiares na casa, em alguma situação, em alguma atividade, você está fazendo com que com que não pese ao outro. Então eu estou dando essa liberdade para o outro, eu estou ajudando a ele para que ele também tenha um tempo dele, tenha um tempo de descanso, porque descansar também é importante, tá bom? E aí, gente, é inevitável lembrar daquele livro 5 Linguagens do Amor, não sei se vocês já leram, se vocês conhecem, mas hashtag fica a dica, 5 Linguagens do Amor, muito bom, que nos mostra justamente como a gente recebe, como a gente expressa o amor da gente e também identificar no outro essa linguagem e fazer com que ele se sinta amado e acolhido. Aí tem as 5 linguagens, né, que eu anotei aqui para não esquecer: atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico, palavras de afirmação e presentes. Claro que esse livro específico que eu estou conversando com vocês é mais referente a casal. Mas, gente, eu coloco ele em prática em tudo, tá? Na minha amizade, nas minhas amizades, eu já consigo identificar o que é, sabe? Cada amigo ali, qual é a linguagem dele. E eu tento demonstrar esse amor de acordo com a linguagem dele. Então, isso é imprescindível, tá bom? Fica essa dica aí pra gente demonstrar o amor da melhor forma possível. Então, outra coisa também é uma orientação de Augusto Cury, que é um psiquiatra e escritor de vários best-sellers aqui do Brasil, conhecido também em todo mundo, e certamente vocês conhecem, e ele fala que é provado cientificamente a eficácia de elogiar a pessoa amada, os nossos familiares, quem a gente convive, quem a gente ama, 3 vezes ao dia. Então, se você puder, faz aí essa ação de amor. Aí separa, né? Divide em blocos, de manhã, meio-dia e de noite. Cada momento um elogio. Isso aumenta a autoestima do outro, aumenta a sensação de ser amado, valorizado e admirado. Não é massa? Eu achei massa. Gente, depois vem o F, vem o A e depois vem a letra A. Isso, M, eu até já fiz aqui o M em Libras, ó. Que eu tô estudando Libras, viu? M. Depois o M é mudanças. Uma coisa que a pandemia trouxe foi mudanças para o contexto familiar. Essas mudanças que são imprevisíveis, que chegaram sem avisar, que são mudanças que não têm também precedentes em toda a história do planeta. Mas essas mudanças precisam ser encaradas com outros olhos. Óbvio que em momento algum eu vou dizer que essa pandemia foi positiva, mas se a gente mudar o óculos, se a gente mudar o ângulo, a gente consegue ver que tiveram sim algumas coisas positivas na nossa vida, o que a gente conseguiu alcançar, o que a gente conseguiu mudar, o que a gente conseguiu refletir. Quando a gente está lá no oftalmologista fazendo o exame, ele vai passando a lente, né? Clique, aquele barulhinho, gente, ó, aquele clique, para que a gente esteja lendo as letras. E quando a gente está tendo uma visão clara e limpa, ali é o nosso grau, ali é a lente correta. Então assim também é a nossa vida. As mudanças vêm, mas a gente precisa muitas vezes trocar a lente para que a gente veja melhor e busque essa mudança, encarar essa mudança da melhor maneira possível. Compreendendo que eu vou ter dias tranquilos, mas eu também vou ter dias difíceis. E eu preciso ter essa paciência comigo e com o outro. Então, falando em paciência, gente, todos nós estamos cansados, exaustos e impacientes com tudo que a gente tem vivido. Então, essa mudança trouxe essa exaustão, essa impaciência, mas eu desejo aqui que você coloque em prática, não somente na sua vida, essa paciência consigo mesmo, mas também com o outro. Combinado? Então a gente já falou do F, do A, do M e agora vamos para a letra A? Isso mesmo, letra I, eu ouvi vocês falando aí. Letra I.
trouxe o inesperado, né? O inesperado chegou e mudou muito a rotina da nossa família. Infelizmente, muitas pessoas perderam emprego, tiveram outras colocações, infelizmente também enfrentaram internações, enfrentaram luto, mas essas mudanças, ela precisa com que a gente prossiga, mesmo sendo tudo tão inesperado, que a gente prossiga, que a gente tente viver o hoje, sabe? Fazer uma rotina juntos, programar a rotina entre família, tentar se divertir juntos, porque é tão inesperado, foi tão inesperado essa pandemia, como é imprevisível também o amanhã. Então vamos viver o hoje de maneira muito intensa e com propósito, gente. Às vezes a gente só tá sobrevivendo, a gente não tá vivendo. A gente só tá lá, né, acordando, dormindo, fazendo a mesma coisa, dormindo, acordando, fazendo a mesma coisa, dormindo. Não, vamos viver com propósito, não somente na nossa família, na nossa comunidade de fé, no nosso local onde a gente mora, beleza? A próxima letra é L. Letra L, liberdade. Então, essa pandemia nos trouxe essa privação de liberdade física, mas se a gente se permitiu, ela trouxe essa liberdade interna. E por que eu quis colocar essa palavra liberdade? Porque a família precisa ser a minha referência de liberdade. Eu preciso me sentir livre na minha família, ali precisa ser um local de proteção e segurança para eu me sentir livre, para eu ser quem eu sou. Se eu falo alto, eu vou falar lá na família mesmo, não vou fazer muita educação, não vou ficar cheia de dedos como a gente brinca para brincar de alguma coisa, para falar de alguma coisa, porque ali é minha família, ali é sangue do meu sangue, ali eles sabem das minhas qualidades e dos meus defeitos, então eles vão me aceitar do jeito que eu sou. Então isso é ser uma família saudável, conviver de maneira harmoniosa com a minha família, quando eu tenho liberdade de ser quem eu sou. Então seja livre e também deixe o outro ser livre. Respeita também a opinião do outro, o jeito do outro ser. Vamos viver a liberdade, ok? E aí a gente entra o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, amar quem eu sou e me sentir livre para ser quem eu sou. Assim também vai ser com o outro. Se eu fizer dessa forma, eu vou conseguir amar o outro, aceitar o outro e respeitar a forma de ele ser. Deixar ele também ser livre, beleza? E aí as nossas duas últimas letras, a letra I, eu trouxe imensidão de possibilidades. Essa pandemia trouxe essa imensidão de possibilidades e a gente precisa ter meios para isso, não é verdade? No que a gente teve o isolamento e o afastamento social que a gente ainda está tendo, a gente precisa buscar possibilidades dentro de nós, fazer o diferente dentro de nós, dentro da nossa família. A gente é uma imensidão de possibilidades, de descobertas. Eu preciso me abrir a isso, eu preciso estar conectado mais com a minha família, coeso mais com a minha família, para eu entender essa imensidão de possibilidades e me jogar, sabe? Cada um dá o seu melhor, cada um dá a sua opinião e a gente, a partir disso, criar muitas coisas juntos, sabe? Viver juntos, viver um novo juntos. Eu acredito que isso é muito necessário. E a última letra eu coloquei ajuda. Essa pandemia revelou que a gente precisa tanto oferecer ajuda, como também pedir ajuda, né? Vamos oferecer mais ajuda, vamos tentar criar um local de harmonia, porque, gente, cada instante é irrepetível. 5 minutos que se passaram, aqui eu não tenho como voltar no tempo e repetir. Claro que a gravação eu posso voltar, né, e repetir e assistir 5 minutos antes do que eu tô falando isso agora. Mas a vida não é assim, a vida não é como esse vídeo, que eu posso retornar a imagem, retornar a cena e assistir novamente. Cada instante é irrepetível. Então, vamos nos propor a ajudar o outro, vamos propor a também pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, pedir ajuda é quando eu chego ao meu limite e se eu não pedir ajuda, se eu não me cuidar, eu posso ter consequências. Eu posso passar por problemas físicos ou emocionais. Então, vamos oferecer a mão, dar o apoio e ajuda a aquelas pessoas que também estão passando por um conflito. Como eu disse, todo mundo está passando por um conflito interno, todo mundo está passando por situações complicadas,
Todo mundo está impaciente, está cansado dessa pandemia, de tudo isso que a gente tem vivido. Então vamos ser mais solidários uns com os outros. Fechou? Massa. Então terminamos o nosso acróstico, né? O que vocês acharam? Sei. Tá bom então. Tô brincando. Que bom, eu espero que de alguma maneira eu tenha contribuído com esse acróstico aí de uma maneira mais dinâmica e mais divertida, tá bom? Já estamos indo pro finalzinho, tá bom? Pra vocês verem. Eita, mulher que fala. Então, eu vou trazer algumas dicas do que fazer pra gente não enlouquecer nem a nós, nem ao outro, né? E eu sempre brinco, gente. As pessoas falam que psicólogo é coisa de doido e eu sempre digo que você vai pro psicólogo pra você não ficar doido. É simples assim, né? Porque o copo, ele vai, se a gente encher, ele vai chegar um momento que ele vai transbordar. Então eu preciso me cuidar antes que ele transborde. Falando em copo e água, dá licença aqui que eu vou tomar um gole. Enquanto isso, vocês refletem sobre o que a gente acabou de conversar, ok? Vamos embora, como diz aqui na Bahia. Vamos embora. Gente, todos precisam estar empenhados, tá bom? Pra gente conseguir construir um relacionamento mais saudável, mais harmonioso nas nossas casas. E aí, a primeira dica que eu tenho, que é pra gente manter um relacionamento harmonioso e saudável com nós mesmos e com o outro, é respeito, tá bom? A base dos relacionamentos duradouros é o respeito. Sem ele, a relação pode ficar invasiva e se desgastar. Então, o respeito deve começar por mim mesmo. E aí, à medida que a pessoa se respeita, ela passa a impor limites para outras pessoas. Afinal, os outros só fazem conosco o que a gente permite. Os outros só fazem conosco o que a gente permite. Então, respeite a si mesma. Se preserve emocionalmente e também respeite o outro. Você respeitando os limites do outro, você respeitando os direitos do outro, isso vai ser automático. Ele também vai respeitar os seus limites, tá bom? E aí é a forma de a gente também praticar empatia com a gente e com os outros. E claro, gente, uma coisa leva a outra. Quando eu tenho esse respeito, eu tô alimentando o meu amor próprio, eu tô alimentando a empatia dentro de mim. O amor próprio, o que é o amor próprio? É o valor que eu dou a mim mesma. São as ações de amor que eu demonstro a mim mesma. Então ame do jeitinho que você é, mesmo com aqueles negocinhos que a gente não gosta, aquelas coisinhas que é estranha na gente, busca o psicólogo, busca terapia para melhorar, para mudar, mas primeiro a gente precisa se aceitar, se compreender e então buscar mudança. Se a gente ficar rejeitando aquilo que a gente não concorda em nós mesmos, que a gente não gosta em nós mesmos, não adianta, a gente vai ficar brigando com eles e a gente carrega uma pedra muito pesada que é a culpa, por a gente ser daquele jeito que a gente não gostaria de ser. Isso não adianta, a culpa só nos paralisa, tá bom? E aí, a importância do amor próprio também. Eu quero deixar uma frase de Carl Rogers que eu amo. Ele diz, quando eu me aceito como sou, então posso mudar. Então, aceite-se como você é, respeite quem você é e também aceite o outro e respeite o outro. Isso é uma base para todos os relacionamentos e para a gente ter relações duradouras e estáveis. E assim, a gente automaticamente vamos ter uma saúde emocional e equilibrada. Beleza? A segunda dica é apoio, como eu falei lá da ajuda. Esse é o momento de incertezas e de medo. Então ofereça apoio aos seus familiares, ao seu parceiro. Este é um momento difícil para todos, então seja gentil e escute o que o outro tem a dizer. Eu sei que vocês têm os seus conflitos, que você tem as suas dores, mas também preste de vez em quando o seu ombro, o seu ouvido para o outro. Isso, gente, faz um bem-estar muito, sabe, muito positivo para nós, quando a gente oferece ajuda, quando a gente pratica a generosidade, a solidariedade. A gente sabe que hoje muitas famílias estão enfrentando muitas dificuldades, então se disponha. Agora voltou às aulas, tem famílias que não têm como comprar material escolar. Ofereça ajuda a uma família que você sabe que está precisando, compre o material escolar dessa criança, doe uma cesta básica, doe as roupas, seja solidário, porque isso nos faz bem, isso nos traz um bem-estar muito grande. Então é o apoio que eu dou aos meus familiares e aos meus amigos também, fazem com que eu tenha um relacionamento e uma saúde mental melhor, beleza? A terceira dica é autocuidado. Gente, eu amo autocuidado. Eu falo muito do autocuidado no meu Instagram, falo muito com as minhas pacientes do autocuidado.
Fique só, gente, sempre que você puder. É claro que algumas pessoas não moram só, tem famílias, tem que dividir alguns espaços na casa, mas fique só de vez em quando, tire um tempo para você se cuidar, ouça música, cante, leia um bom livro, dance, se exercita, faça algum curso online, se conecte com seus amigos e familiares. Isso vai nos ajudar na nossa saúde emocional nesse tempo que temos vivido. A leitura diminui em 70% o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse em nosso corpo, e hoje a gente tem estado muito paciente, muito estressado, então vai buscando esses pontos de equilíbrio na sua vida. O que é que te faz bem, o que é que te dá sentido? Então, coloque isso em prática, em ação, combinado? Não se cobre demais, nem exija a perfeição dos outros. Não faça isso, por favor. Combinado? Não se cobre demais. Quando a gente se cobra demais, a gente acaba sendo carrasco de nós mesmos, sabe? E precisamos ter essa autocompaixão. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é um termo que diz que precisamos ser generosos com nós mesmos. Aquele amigo, né, quando faz alguma besteira, né, ou quando passa por um trauma ou por uma situação dolorosa, ele te procura, você acolhe ele, não é verdade? Você compreende, você ouve ele, você empresta seu ombro. Mesmo que ele esteja errado, você acolhe e depois você aconselha. E por que a gente não faz assim com a gente mesmo? Porque a gente não julga tanto, porque a gente é tão duro com a gente. Então essa compaixão que a gente dá ao outro, a gente também tem que se dar. E aí esse termo é autocompaixão. Combinado? Reavalie as suas expectativas nesse tempo de pandemia. A gente está percebendo que quanto maiores as expectativas, maiores são as frustrações. Então, se você puder viver com menos expectativas possíveis, melhor. Óbvio que é impossível a gente viver sem expectativa nenhuma, mas eu falo no sentido de a gente viver em função disso. Combinado? E vamos diminuir essa cobrança aí, que a gente cobra muita coisinha de nós, viu? Vamos diminuir. E eu quero deixar também uma dica que é a meditação. Vocês, principalmente vocês que possam estar passando por algum problema emocional, por alguma dificuldade de controlar suas próprias emoções e pensamentos, lancem mão da prática da meditação pela manhã, à noite. Tem várias meditações guiadas no YouTube, você pesquisa lá, meditação guiada para acalmar, e aí tem muitos vídeos lá muito relevantes, combinado? A higiene do sono, não sei se vocês já ouviram falar, mas a higiene do sono é eu preparar minha mente, o meu corpo para um momento de descanso, gente. A pior coisa que a gente pode fazer antes de dormir é ficar com a cara no celular. É o pior erro que a gente tem, tá bom? Nosso cérebro ele fica ativo, ele fica achando que ainda é dia e que é para ele continuar trabalhando, além de ele ficar com pensamentos acelerados e não saudáveis. Então, higiene do sono é meia hora, uma hora antes, se desliga de todas as telas possíveis, televisão, computador, celular, desliga o seu Wi-Fi, desliga a sua internet e investe na leitura antes de dormir, tá? Vai acalmando o seu corpo, a sua mente, faz um alongamento, ouve uma meditação, mas acalma a sua mente e dizer, pá, hora de dormir, vamos acalmar, vamos ficar de boa, e aí a gente vai acalmando. Tá bom? Mas é imprescindível essa higiene do sono. Eu faço isso desde o ano passado, foi uma proposta que eu mesma falei, eu vou dormir cedo e eu não vou ficar com tecnologia. E eu tenho conseguido. Claro que tem uns dias que a gente não consegue devido ao trabalho, devido a alguma situação que precise resolver. Mas eu sinto que a minha saúde emocional e física está bem melhor devido a isso. Combinado? Jovens e adolescentes, eu sei o quanto que é difícil. Mas não é impossível, a gente consegue sim. A higiene do sono é imprescindível. Já falei da leitura, não foi? Então, vamos também diminuir o uso do celular, gente, tá bom? As redes sociais estão aí para nos viciar, estão aí para nos deixar dependentes. Aquelas bolotinhas do Instagram, né? A gente fica ali clicando naquelas bolotinhas, aquilo dali é justamente pra gente não sair dali. Então, não faça isso consigo mesmo, nem com sua saúde. Coloque metas, coloque tempos, não vou ficar tanto tempo, 1 hora, 1h30, 2 horas nesse aplicativo, no outro também. Ou então você escolhe horários para você entrar e dá um limite de tempo, isso vai te fazer muito bem, tá bom? A última dica, gente, é o autocontrole. Seja consciente das suas atitudes, tá? Às vezes a gente foca muito no erro do outro, naquilo que nos incomoda no outro, mas também a gente pode ser tóxico, sabia? Você não é alecrim dourado, não. A gente também pode ser tóxico. Então, esse autocontrole a gente precisa estar atento, controlar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos. Se aquele dia eu não acordei no dia bom, eu vou logo pensar, vou logo avisar os meus familiares, eu vou logo ficar quietinha, vou logo evitar conflitos, evitar confusão, tá bom? Então, o autocontrole também é muito importante para que essas relações familiares estejam mais fortes, mais saudáveis
e principalmente mais unidas e mais coesas em um propósito só, beleza? Meus queridos, eu acho que foi isso, né? Eu tô aqui, viu? Eu tô aqui revisando, né, minhas anotações, mas eu acho que foi isso mesmo, tá bom? Eu quero agradecer muito a todos vocês por essa oportunidade. Peço desculpa por qualquer coisa, né? E eu espero ter contribuído para que essas relações familiares sejam cada vez mais harmoniosas, mais saudáveis, mais coesas. Lembre-se sempre, respeite o outro. Respeito é a base de qualquer relacionamento, principalmente na família, ok? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e até a próxima. Que bênção, irmãos, que palavra, que palestra abençoadora, né? Luana, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigada mesmo. Que Deus continue te abençoando, querida. Irmãos, agora nós vamos ter um tempo ali na sala do Zoom. É um tempo em que poderemos tirar as nossas dúvidas, né? Se você fez anotações, se você teve alguma dúvida, quer compartilhar algo, esse é o momento. Quero te convidar para acessar o link que nós já colocamos aí no chat do YouTube e também já compartilhamos no grupo da Igreja de Comunicações. Você que está nos visitando essa noite também é o nosso convidado, a nossa convidada para fazer parte, para estar conosco. Deus te abençoe, uma noite de paz para cada um de vocês e um resto de semana extremamente abençoado pelo Senhor.